Olá para você conectado aqui na Pix TV, estamos começando mais uma live da Pix e hoje a gente continua o nosso assunto cobrindo a questão do coronavírus, da pandemia do coronavírus, que traz como consequência a Covid-19, a doença provocada pelo vírus. E a gente tem feito assim como nos outros programas, a gente tem buscado trazer assuntos diferentes, né? Além das informações do momento, de casos ou mortes, a gente busca entender todos os reflexos que essa pandemia tem causado na sociedade brasileira, na nossa região aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, onde a Pix TV tem sinal, e também em todo o Brasil, já que a gente está na plataforma Ligo TV. Hoje a gente vai falar sobre contratos, a segurança jurídica e a revisão dos contratos durante a pandemia. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto hoje é o Dr. Henrique Teres, ele é especialista em Direito Empresarial da Araújo Sandini Advogados. Dr. Henrique, boa noite, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa noite, Thiago, eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês essa noite. Doutor, a gente já pode iniciar sobre porque é um assunto do momento, né? E aqui em Santa Catarina, vamos trazer de exemplo, a gente ficou quase 30 dias com algumas atividades econômicas paralisadas. Isso trouxe um reflexo gigantesco e, claro, impacta na questão dos contratos. Que tipos de contratos pode ser revisto, pode sofrer algum tipo de alteração em decorrência dessa questão da pandemia? Bom, então, Thiago, na realidade, assim, todos os tipos, quase todos os tipos de contrato, eles estão passíveis de revisão, né? Acho que a gente precisa partir de uma premissa que a pandemia ela não pode servir, obviamente, de pretexto para que contratos sejam revistos, contratos onde já existia uma inadimplência pretérita, que agora eles sejam revistos com base numa suposta imprevisão, numa suposta força maior que vem impossibilitar o adimplemento desses contratos. Partindo daí, começa a fazer uma análise que não pode ser abstrata, tem que ser uma análise casuística, ou seja, analisar caso a caso, e passar para o telespectador, para quem está nos assistindo, que não existe até o momento nenhuma definição legal a respeito de como essa situação vai ser tratada, até por conta de ser uma situação muito excepcional. Então, acho que essas são as primeiras premissas, né? Um ponto que eu... Só fazendo um parênteses, a hora que tu quiser que me interromper para fazer alguma mediação, né? Mas claro. Continuando aqui. Um ponto que eu acho importantíssimo destacar, que eu acredito que nem todos tenham conhecimento, é a questão do PL, do projeto de lei 1179, de origem do Senado, que agora está na Câmara dos Deputados, né, como casa que funciona como casa revisora nesse caso, e ele é um projeto que na realidade ele vem regular diversas situações de forma transitória, situações de direito privado de forma transitória, por conta justamente da pandemia. Entre essas situações existe uma questão que é a principal do projeto, que é a questão dos contratos de locação residencial ou de locação comercial. Então, o que esse projeto nos traz de novidade? É um projeto que vai ser aprovado, tá? Ele é unânime no parlamento, praticamente, então é um projeto que vai ser, não há dúvida da sua aprovação. E, a respeito de locações, eles nos traziam 2 artigos interessantíssimos. O artigo 9, que diz que nenhuma liminar de despejo vai ser concedida, vai ser deferida no Brasil do dia 20 de março até o dia 31 de outubro. Existia um outro artigo que acabou sendo vedado, que foi substituído pelo texto que substituiu o PL original, que mitigava a questão do pagamento dos aluguéis, sejam eles comerciais ou residenciais, também até a mesma data do 31 de outubro. Existem diversas críticas à vedação desse artigo por conta da situação que as pessoas, profissionais autônomos, enfim, empresários que estão vivendo, né, pequenos empresários e grandes também, mas o problema maior seria para os pequenos, né, nesse caso de pagamento de aluguel, principalmente, né, residencial, desse artigo ter sido retirado do projeto, né, e existir ainda, em tese, a obrigação, né, do adimplemento do aluguel mesmo mensal, né, sem essa interrupção até o dia 31 de outubro. Então, o que eu ressalto? Que não vai existir liminar de despejo até 31 de outubro.
é uma situação bem preocupante, tanto para o judiciário como para a sociedade em geral. Então, para deixar claro para o telespectador, então até o dia 31 de outubro, nenhuma pessoa, no caso, a locação de residência, né, como usada como moradia, isso já está valendo, essa regra já está valendo, ou precisa aguardar essa deliberação dessa lei que nesse momento está na Câmara dos Deputados? Não, a gente precisa ainda aguardar a aprovação na Câmara, está em trâmite, salvo engano, já teve parecer na Câmara também, mas vai ser aprovado, né? A mídia já está divulgando de forma bastante substancial, é um projeto que é praticamente unânime no Parlamento, ele passou pelo Senado de forma bem tranquila, ele é de autoria do senador Anastasia, e prevê, claro, não é só a questão da locação, eu estou abordando a questão da locação porque é a questão contratual mais importante, digamos assim, que está mais em voga, mas ele traz outras questões sobre o direito concorrencial, sobre o direito comercial, enfim, o direito privado de forma geral. Entendi. Nesse caso, né, chegou-se a discutir, quando se estava ainda analisando essa lei, antes dela, que ela ainda não foi a votação, então ela ainda pode sofrer alguma emenda, alguma alteração, né? Se falava na possibilidade da interrupção do pagamento da locação, né? E aí se recuou, porque muitas pessoas, inclusive, sobrevivem da locação, né? Elas só têm aquela renda sendo a locação, né? Então aí se criou essa alternativa, né? Mas não fica claro nessa lei, né? Eu analisei um pouco antes do assunto, não fica muito claro se o locatário não tiver a condição de remunerar, se ele é um autônomo que foi afetado pela pandemia, nesses dois lados, né, o locatário e o locador, como que eles podem criar um consenso, embora a lei não esteja em vigor ainda, né, mas para que nenhum dos dois lados sejam tanto afetados, embora já vão ser, se uma hipótese dessa, né, que tipo de conselho, orientação a gente poderia trazer, né, nesse tipo de situação, porque muitas pessoas vão ter dificuldade de arcar com esse custo, né? Tiago, a situação é bem complexa, né? Então, acho que que nem quando eu iniciei a fala, a premissa maior é que não existe uma regulação, né, taxativa, né, partimos daí, e a palavra do momento eu acredito que seja o bom senso, né, o bom senso, mediação e negociação. Por quê? Os contratos, tanto os contratos de locação como contratos empresariais, eles serão revistos, muitos já estão sendo revistos com base, né, no Código Civil, contrato de locação com base na lei de locação, que depois eu vou abordar um pouco, né, algumas diferenças. Porém, nem todas as teorias que existem no direito para abarcar esse tipo de situação, elas se enquadram de forma perfeita. E juridicamente elas necessitam de alguns requisitos que talvez, no caso concreto, não sejam encontrados. Por exemplo, se tu for rever um contrato de locação com base na lei de locação, a lei de locação, lá no seu artigo, salvo engano, 19, ele prevê um lapso temporal mínimo de tempo de contratação para que o contrato possa ser revisto. Ou seja, 3 anos do início da locação ou 3 anos após a última revisão desse contrato. A partir daí, a gente já vê que diversos contratos de locação não vão poder ser revistos com base nessa lei. Mas, claro, que o direito do locatário não vai ser excluído por isso. Ele pode, né, recorrer às regras gerais, até porque a lei de locação prevê que aquilo que não for contrário ao que está disposto na lei vai ser aplicado o Código Civil, né, que é a lei, digamos assim, a lei maior. E pode ser, esses contratos poderão ser revistos com base na teoria da imprevisão, que é a teoria que é recepcionada pelo Código Civil, artigo 478, desde que, qual é o ponto mais importante nessa situação? É que consiga se estabelecer um liame, um nexo entre a situação de pandemia e o porquê que a pessoa, o locatário, não está conseguindo adimplir. Tanto o locatário residencial como o comercial, aquele que usa do seu estabelecimento para fomentar, para, enfim, ali, né, gerir o seu negócio e ter o seu negócio. Uhum. Então, esse nexo, esse liame é importantíssimo. Daí a gente já retira uma conclusão. Para que eu venha pleitear uma revisão de um contrato com base no Código Civil, na teoria da imprevisão, com base
na questão da pandemia, alegando que por conta da pandemia eu não estou tendo condições de cumprir com a minha obrigação, não pode existir um débito pretérito. Porque se eu já não estava pagando, já não estava conseguindo pagar, ou por vontade própria não estava pagando, não tem nexo algum eu dizer que por conta da pandemia eu deixei de pagar, não tenho agora condições de adimplir com a minha obrigação. Então esse é um ponto sine qua non, né, e que já fui abordado diversas vezes por cliente, por amigos. Né, claro que a situação poderia estar ruim, eu já poderia estar em débito com o locador e ela ter piorado por conta da pandemia. Mas não posso, vai ficar muito difícil caracterizar esse nexo. Certo. E aí, como que vocês estão se preparando para isso, né? Você falou que existe a diferença aí da atuação do direito por parte do Código Civil, né? Que é regra, em tese, uma regra maior, né? E também tem uma lei específica para atender essa questão de aluguel. Né? Vocês usarão qual, no caso, uma hipótese de tendo uma necessidade de se recorrer, né? Claro que, como você falou, a questão do bom senso é o que, embora seja advogado, né? Vocês sempre orientam para que as pessoas, até pela nossa justiça ser um pouco morosa e tal, sempre buscarem uma forma amigável para resolver as questões, né? Mas que tipo como é que vocês no direito, até mesmo na academia, os contatos que vocês têm, vocês estão se preparando porque a gente está no início, né? A gente acredita que agora, abril, maio, junho, a gente vai ter vários reflexos do que aconteceu ainda no mês de março, né? Existe uma previsibilidade de atendimento com relação a possíveis problemas que vão vir a acontecer? Com certeza. Com certeza, eu acredito que para muitas pessoas, principalmente empresários, ainda o reflexo não veio de forma substancial. Ainda claro, tem pessoas que já sentiram no primeiro momento, mas que outras que ainda vão sentir, né, ao decorrer dos próximos meses. Juridicamente, como é que eu vejo essa questão? Tem um dispositivo no Código Civil que, de certa forma, revolucionou as relações de obrigação, que é o 422, que veio prever de forma taxativa a necessidade que as relações, e um contrato nada mais é do que um termo que vem dispor a respeito de cumprimento de obrigações. Eu tenho uma obrigação X, né, e em contraprestação a outra pessoa tem uma obrigação Y, que nessas obrigações, nesse laço de obrigações, a gente respeite a boa-fé e o princípio da probidade. Então, o 422 ele nos traz isso de forma expressa. Por que eu digo isso? Porque se a gente for aplicar juridicamente algumas outras teorias, onerosidade excessiva, quebra objetiva, teoria da imprevisão, questões, né, mais complexas que não vem ao caso do nosso assunto. Mas, de repente, vai ter algum requisito que eu não vou conseguir cumprir. Por exemplo, o próprio 478, que é o artigo que é juridicamente utilizado para a revisão dos contratos, na maioria dos casos, que abarca a teoria da previsão, ele nos traz o quê? A necessidade que venha um fator superveniente, que não foi vontade nem causado por nenhuma das partes, que era imprevisível, mas que trouxe um desequilíbrio contratual. Essa é a chave mestra, desequilíbrio contratual, mas que veio causar uma vantagem econômica excessiva para outra parte. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu, advogado profissional autônomo, advocacia, atividade considerada em quase todos os estados do Brasil como essencial, permanecemos, né, de certa forma, trabalhando, mas, logicamente, não tivemos o fluxo normal de clientes ou de pagamentos. Eu vou invocar esse dispositivo para rever o contrato do meu escritório. Esse requisito que diz respeito à vantagem econômica da outra parte vai ter que ser mitigado. Por quê? Porque o aluguel vai permanecer igual. Os mesmos R$2.000 que eu pago na minha sala comercial, eu vou pagar, e ela vai continuar valendo esses R$2.000. O que aconteceu é que, por conta da pandemia, eu, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não tenho condições. E assim vale, né, para locação residencial,
comercial, enfim, para todos os outros tipos de atividade. Então, esse requisito pela doutrina, ele já é, de certa forma, mitigado. Mas se tu for ao pé da letra, eu não vou conseguir aplicar. E aí eu venho fazer uso, novamente, da questão da boa-fé e da probidade. Nesse ponto, tem uma questão interessante que esses tempos até um cliente me perguntou a respeito da cláusula penal. O que é a cláusula penal no contrato? Vou te dar um exemplo do contrato de locação para ficar mais fácil de visualizar. É a multa por conta da resolução do contrato, né, tendo em vista a quebra de algum princípio do contrato, enfim, né, a pessoa vai rescindir o contrato, vai resolver o contrato, né, e tem a cláusula penal lá de X% do valor global do contrato por conta dessa resolução. Em tempos de pandemia, tendo em vista toda essa situação, ela seria obrigada a pagar essa multa? Entendo que não. Por quê? Porque se o locatário ele procurou o locador e disse, olha, eu não tenho condições, vou ter que sair, vou ter que resolver o contrato, né, rescindir esse contrato, acabar com essa locação, porque daqui a pouco eu não vou ter condições de fazer o pagamento do aluguel, ele está agindo com total boa-fé. Essa que é a realidade. Ele está agindo, por mais que ele venha causar um prejuízo da pessoa, do dono do apartamento ou da sala comercial, ficar sem aquela locação, sem aquele valor mensal, o locatário ele está adimplindo com a boa-fé e com a probidade dentro da relação negocial. Então, não teria... E um dos requisitos da cláusula penal, que a lei de locação ela erra e não aborda a cláusula penal é uma questão que é abordada pelo Código Civil, seria que ele não coaduna com a boa-fé. Não pode existir boa-fé. Porque a cláusula penal exige culpa. Onde tem culpa, né, e nessa situação de pandemia não existiria a culpa do locatário, claro, não teria como se aplicar a multa. Uhum. Então, aí vem a resposta, né? Claro, não é uma resposta, é uma opinião oficial, minha, né? Sim, é uma análise, né? Uma análise minha, que eu, obviamente, né, trago de professores que estudo, que escuto, né, que não seria aplicável a cláusula penal, tendo em vista a atual situação. Claro. Isso reflete em diversos contratos, e né, porque todo contrato prevê essa questão dessa multa. E nem sempre o locatário ele quer romper esse contrato, né? Às vezes ele precisa de tempo, né? No caso, as atividades já retomaram, a grande maioria delas, né? É preciso de fôlego, porque tem a folha de pagamento, os impostos que estão suspensos, mas a conta vai chegar, né? E às vezes essa alerta que tu deu da conversa, né, do aviso antes da negociação com o locador, é importante até para deixar isso registrado, né? Caso o locador venha a querer romper e às vezes o locatário precisa continuar com aquela atividade. Muitos, como tu falou, pequenos empresários, é a fonte de renda da família, né? E às vezes ele emprega ou mais 2, 3 pessoas que também têm aquele emprego como única fonte de renda. Então não é só o aluguel em si que a gente discute aqui, né? É uma cadeia que vai refletir em outras consequências da economia também, né? Com certeza. E a questão para o empresário, ela é muito mais complexa, porque ela vai chegar nessa cadeia que tu citou, ela vai acabar atingindo, né, o funcionário, vai atingir diversas outras pessoas que dependem daquele negócio. Então, a questão da mediação e da boa-fé e principalmente da conversa das partes, ela é essencial, né? É essencial. Eu vi uma reportagem que eu achei muito interessante de uma imobiliária, uma grande imobiliária de São Paulo. Ela já fez no último mês 800 acordos entre o locador e o locatário. Então, né, baseado sempre na conversa e na mediação. Uma coisa que principalmente o empresário tem que ver, e aí fugindo da questão, né, que a gente está abordando mais do contrato de locação, mas que nos contratos gerais, as pessoas, principalmente o empresário, eles têm que fazer um cálculo, uma análise econômica do litígio, porque existe no Brasil uma banalização, digamos assim, do processo, né? As pessoas querem demandar, assim como existiu há anos atrás a questão
do dano moral, da indústria do dano moral, as pessoas tudo querem demandar. Então, né, para a gente que é advogado, que trabalha, que esse é o dia a dia, eu vejo, chega até mim e para os meus colegas assim, perguntas e situações que realmente vai causar uma avalanche de processos indecifráveis para o judiciário. E pessoas Analisou, né? Analisou, e pessoas querendo demandar por valores que pô, tem que sentar e tem que fazer a conta, né? Se realmente vale a pena, quanto eu vou gastar com o advogado, quanto tempo isso vai me durar, quanto que esse litígio vai trazer, né, de benesse, quanto vai trazer de prejuízo para a sociedade, né, para a pessoa física, para o empresário. Então, é uma situação que, às vezes, o que a gente, a operador de direito, vê é uma completa falta de bom senso, com todo respeito. As pessoas, às vezes, não têm o bom senso e não conseguem fazer um cálculo, uma análise econômica, né, de quanto vai valer realmente esse litígio. Perfeito. Isso é importantíssimo. Com certeza. E você tocou num ponto importante, acordo, né? Existe o contrato principal, que é o que rege, por exemplo, uma relação de locação de um imóvel, né? E eu fazer esse comunicado, essa conversa que a gente falou anteriormente, que pode ser no futuro uma prova de que o locatário não está agindo de má fé ao locador, né? Que ele está informando. Pode ser feito um acordo, como as imobiliárias, tu falou, estão fazendo. Nesse acordo, ele se anexa ao principal, que é o contrato? Que validade ele teria? Pô, ele tem validade plena, né? Todo contrato ele pode sofrer um aditivo, ele pode sofrer um adendo, né? Então ele pode ser modificado, desde que ele permaneça o objeto de forma substancial, né? Se mudar completamente o objeto, ele perde seu escopo principal. Mas se o objeto permanecer, ainda que parcialmente, né, o contrato ele pode ser aditivado, né, cláusulas e obrigações serão mitigadas, prazos negociáveis. Então, ele tem uma abertura, né, o que rege o contrato é a autonomia da vontade das partes. Claro que essa autonomia de vontade das partes ela não pode ser em nenhum momento ilícita ou ilegal, mas as partes ela têm autonomia para gerenciar o contrato e ajustar esse mecanismo de forma que fique viável e que tenha um equilíbrio para as partes, um equilíbrio econômico, né, e jurídico. E esse acordo pode ser temporário também, ele pode estipular um prazo, um tempo, né? E essa é uma questão que agora está sendo feita, né, com bastante frequência, né, acordos onde durante um número X de meses, 3 a 6 meses, né, a maioria deles, existe uma mitigação de valores, né, ou de obrigações a serem cumpridas durante esse prazo e depois elas vão, de forma gradativa, sendo regularizadas novamente para voltar à normalidade. Então, quanto a isso, perfeito, ainda continua dentro dessa mesma visão de autonomia das partes, que as partes têm de negociar entre si. Perfeito. Doutor Henrique, então, é especialista em direito empresarial, ele é advogado da Araújo Sandini Advogados Associados, né? Isso. Aqui de Garopaba. Doutor Henrique, a gente falou aí de uma lei que até então ainda está em análise no Congresso e falamos aí do que a prática já vem sendo feito e negociado e conversado nessa questão da locação de imóvel. Que outro tipo de contrato pode ser revisto ou que a gente acredita que vai ser afetado aí nos próximos dias, nos próximos meses, em decorrência de momentos de paralisação, de interrupção de atividades e até mesmo de recessão econômica? Outro tipo de contrato que eu destaco são os contratos com fornecedores, de maneira geral, né? Quase todo empresário ele depende de matéria-prima para produzir, né, o seu produto final. E o contrato com os fornecedores é a engrenagem maior de toda essa logística. Então, o que eu tenho visto na prática são prazos sendo de maneira mais elástica, a mitigação de valores e de produtos que já foram contratados anteriormente. Então, por exemplo, o cara empresário da indústria têxtil, que ele compra um número X de tecido, e essa compra ela já vem acontecendo de forma periódica há muito tempo.
quando chegou nessa situação de pandemia e que foi muito inesperada, além da gente, de certa forma, já estar avisado, né, pela experiência dos outros países, acredito que o Brasil foi pego, de certa forma, de surpresa. A gente não esperava que seria atingido, né, dessa maneira, e aconteceu muito rápido. Então, essas compras, elas já estavam agendadas, já estavam empenhadas, e eu tenho visto essa renegociação e uma certa inteligência na flexibilização desse tipo de contrato. Outro contrato, né, os contratos bancários, né, os próprios bancos, claro que com incentivo do governo federal, né, que injetou uma quantia, né, considerável nas instituições financeiras, mas tu vê que todo banco, hoje não tem um banco que tu acesse, né, o sítio eletrônico dele, que já não esteja lá na página principal, que os contratos, que quem tem empréstimo, enfim, né, qualquer contrato fora os cartões de crédito, eles vão ter uma prorrogação, né, uma carência, né, sem aplicação de juro. Esse é o mínimo que as instituições financeiras estão ofertando. Então, a partir daí, tu vê que todos os contratos, em todos os segmentos, desde a instituição financeira até o contrato mais básico, né, feito com o locador da tua casa, ele está sendo renegociado e está sendo flexibilizado. E no futuro, né, passando esse período, a gente ainda está prevendo porque não tem dados, não tem números, a gente não sabe em que momento isso vai terminar, né? Práticas abusivas, por exemplo, você falou de bancos, né? Existe aí uma prorrogação de alguns meses, por enquanto, né? A primeira instância, vamos dizer assim. E se detectado no futuro que aquele limite, aquela suspensão de cobrança de juros ou de taxa não foi respeitada, né? Como que o consumidor ou até mesmo o empresário, no caso de uma cobrança empresarial, que tipo de negociação ele faz? Contato primeiro com a instituição financeira ou com o fornecedor, ou já aciona diretamente o advogado da empresa, ou no caso um advogado particular? Olha, eu acredito que é sempre o melhor caminho que pode ser feito através do profissional, do advogado, dependendo, claro, do tamanho da empresa, né, ou se é uma pessoa física, né, que aí o acesso não tem o acesso tão fácil, né, não é um empresário que geralmente já tem o seu próprio corpo jurídico ali à sua disposição, mas o primeiro passo é a conversa, né? Por que isso? A partir do momento que tu notificou, né, tanto do lado de cá, como credor, como do lado de devedor, tu notificou da mora, ou tu notificou da tua dificuldade de cumprir com a tua obrigação, tu já começa a partir dali a cumprir com aquilo que a gente já vem falando desde o início da nossa conversa, com o princípio da probidade e da boa-fé. Então isso é essencial, até para que depois, judicialmente, se vier a haver um litígio, tu chegar pro juiz, né, e dizer, não, excelência, aqui eu tentei, né, eu cumpri com a boa-fé, eu fui expulso o meu problema, né, ou eu fui expulso que não existia mais como, né, segurar aquela situação daquela forma, não existia mais espaço, né, para flexibilização. Então, acho que esse ponto é essencial, né, a conversa inicial. Então, desculpa, acabei me perdendo um pouco. Era o teu outro dobramento da pergunta? Não, eu entendi o que tu falou, é importante porque é a necessidade de se comunicar, de haver uma comunicação entre as partes, né? Porque eu questionava se no futuro houvesse uma cobrança de juros, de taxa, uma continuidade de uma cobrança de uma duplicata. Ah, sim. Mas tendo essa comunicação que tu falou agora, né? Como a gente já tinha falado lá na questão do próprio contrato de locação, né? Tendo essa comunicação, deixa as situações mais claras, inclusive no extremo que for chegar a uma audiência, no caso que tu citou, né? Pegando esse gancho, a questão da instituição financeira, é importante deixar claro que não existiu nenhum regramento. Eu acho que nisso o governo federal ele foi um pouco precário. Vê que esse projeto de lei, o 1179, a gente já está há quanto tempo, né, na situação de pandemia, né? Declarado, realmente, acho que foi 20 de março, se não me engano. Né? Então, a gente já tem algum tempo enfrentando essa situação e até agora a gente não tem, né, algo
expresso, né, para recorrer. Então, o que aconteceu em outros países? Né? Eu cito, por exemplo, a Alemanha. Medida provisória. O governo federal, mediante medida provisória, já regulou diversas situações, né, de direito privado, e lá também as situações referentes às instituições financeiras, de forma taxativa e expressa, para que aquilo fosse cumprido. Hoje, a gente está numa situação no Brasil que claro, existe a flexibilização, e aí usando de novo o exemplo das instituições financeiras, mas não existe um regramento. Né? Então, aquilo que tu perguntou, se no futuro se verificar que o prazo não foi elástico o suficiente, né, ou que houve uma cobrança pequena, assim como eu já verifiquei que há alguns bancos, uma cobrança pequena de juros em cima dessa prorrogação, dessa carência de pagamentos, o que se fazer? A realidade é que não vai ter, né, uma lei, não vai ter um dispositivo legal expresso para a gente recorrer. Olha, aqui, né, houve uma infração, que não existe. Né, e nisso fica uma crítica minha, uma crítica de diversos juristas, que o governo federal foi relapso, devia ter regulado isso através de medida provisória. Não ficou muito claro, né? Até para o empresário, a gente entrevistou aqui um contador, o Andrei, da Compliance aqui de Garopaba também, ele falou sobre isso, né? Da questão dos empréstimos, né? Do BRDE, do Badesc, ou até mesmo do BNDES e do Banco do Brasil e da Caixa, que houve uma prorrogação aí, uma suspensão de cobrança das taxas por 60 dias, né? Mas não ficou claro, né, essa questão de se vai ser cobrado alguma coisa, alguma taxa administrativa, ficou muito vago, como tu mesmo falou, e o André também questionou isso. Isso foi lá no início da pandemia, quando a gente ainda estava em quarentena, mas também é que daquela época para cá, nada mudou. Como a gente falou, uma lei que beneficia o momento, ela ainda está sendo discutida. Então, quando que essa lei vai ser aprovada, né? E as coisas que vão sendo feitas antes da aprovação da lei, né? Vai ficar até difícil para os advogados e para os juristas, né, interpretar isso, porque a maioria vamos dizer assim, das possíveis atos infracionais já ocorreram antes da lei, né? Exato. Acho que foi uma grande perda de oportunidade de se regulamentar isso, né, e de dar para toda a sociedade um norte, né, mais acertado e realmente algo para que se espelhe, né, para que não ocorra. O que vai ocorrer, provavelmente, é que num futuro próximo a gente vai ter diversas ações judiciais questionando diversas condutas, né, entre contratos interempresariais, contratos entre instituições financeiras, contratos de locação, enfim, com mais diversos tipos de contratos. Tenho certeza absoluta que isso vai ocorrer. Porque cada um trabalho. Bastante trabalho. Porque cada um vai acabar agindo de uma forma. Ainda que se tenha, né, um norte, né, de se flexibilizar, enfim, de ter uma boa fé e se mediar, não existe nada taxativo, né, para que se seguir. Então, provavelmente vai ter bastante demanda nesse sentido. Doutor Henrique, temos 5 minutos, nosso tempo está quase terminando. Que outros assuntos a gente podia falar, que outros tipos de situações, né, o empresário ou o cidadão comum deve ficar atento nesse momento para que no futuro, né, ou quando isso acabar, ele não sofra nenhuma infração ou não venha a ter que responder qualquer tipo de processo judicial no futuro, se tratando aí de um momento atípico, né, que quase que fala-se que nos últimos 100 anos não se viveu um momento igual, né? Uma situação interessante que eu lembro agora, até veio através de uma consulta de um cliente, é a questão dos shopping centers e das galerias comerciais. Né? Esse foi me questionado por um proprietário de uma galeria a respeito da flexibilização dos pagamentos, né, das lojas. E aí, dando uma estudada na matéria, acabei percebendo que existe, por conta principalmente dos shopping centers e das galerias maiores, claro, não vai se aplicar uma pequena galeria, né? Existe a questão que quando o locatário ele vem a alocar aquele espaço, na verdade ele não está só negociando o espaço físico, né? Ele está negociando o fundo empresarial, o know-how do shopping, da galeria, né? Todos os bens corpóreos e incorpóreos que fazem aquele aviamento do negócio, né?
o número de pessoas que circula, né, o nível de pessoas que circulam ali. Então, a partir do momento que o shopping, eu destaco como foi ficou totalmente fechado, né, por muito tempo, né, dentro desse lapso da pandemia, se seria necessário o pagamento, seria legítimo, né, o pagamento das lojas nas galerias e nos shopping centers. Eu entendo que não. No mínimo, a obrigação de ter uma mitigação grande. Porque ainda que tu tenha a posse direta daquele espaço, tu não tem o uso do fundo empresarial. O fundo empresarial ficou completamente comprometido. O espaço está fechado. E ainda depois de aberto, esse fundo empresarial ele vai estar muito comprometido. Claro que não por culpa, né, do locador ou da organização que está por trás do shopping, mas por conta do momento. Mas é inquestionável que o lojista ele vai ter um prejuízo muito grande nessa relação. Houve uma quebra de equilíbrio contratual, de equilíbrio econômico gigantesca. Não tem mais como o aluguel, que era 15, 20 mil reais, permanecer dessa forma, sendo que o shopping está fechado. E que quando reabrir o fluxo de pessoas não vai ser o mesmo. É uma situação, a das galerias comerciais do shopping center, são situações peculiar por conta da questão do fundo empresarial. Então é bem interessante isso. Claro, tem diversos pensamentos, diversas opiniões, mas é bem interessante. E foi a última atividade, ele entrou aqui em Santa Catarina, foi as últimas atividades a serem retomadas, né? Foi a atividade de shopping centers e galerias. Então, eles passaram de 30 dias fechados, né? E aí com uma série de restrições, redução de fluxo de pessoas, redução de receita, né? E aí, como você falou, um aluguel que beira 15, 20 mil reais, né? Mais todos os encargos que a gente já citou, falando de empresários que têm os impostos suspensos, mas que vão chegar, trabalhadores, os funcionários que ficaram em casa, mas receberam, nem que seja 50% ou o restante com a compensação da legislação que o governo aprovou, também é de se discutir. E isso tudo, né, doutor, fica parado enquanto essa lei, que poderia regrar, inclusive essas diretrizes que você citou, não anda, não desenvolve. Exatamente, e aí a gente fica, né, à mercê de decisões judiciais que são conflitantes, né, e provavelmente vão ser muito conflitantes, porque cada juiz não consegue se desvincular das suas próprias opiniões pessoais, né, do seu próprio juízo de valor, né, que tem na sua intimidade. Então, claro que vai se formar uma jurisprudência, né, entendimentos dos tribunais, entendimentos mais consolidados, que vão seguir um padrão, mas vai existir situações conflitantes, decisões conflitantes. E isso causa o quê? Uma insegurança jurídica para todos. Com certeza. Por isso a orientação é sempre buscar a conversa, o diálogo, deixar registrado, né, se for preciso, em um acordo, como a gente citou aqui na entrevista, para que no futuro aí tudo volte à normalidade e não haja nenhum questionamento futuro, né, doutor? Exato. Essa vai ficar uma dica aqui, a dica básica é a conversa, a mediação, se precaver, né, e tentar sempre registrar as suas atitudes, tanto de um lado como de outro, e buscar mediar, porque se for litigar por cada situação que a gente vai acabar vivenciando por conta dessa pandemia, realmente vai ser praticamente a falência do sistema judiciário no nosso país. Perfeito. Doutor Henrique, queria agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade de falar conosco, com toda a audiência aqui da Pix TV. Eu que agradeço, Thiago. Obrigado novamente pelo convite. Foi um prazer estar aí com vocês. Então tá, gente. A gente conversou com o doutor Henrique Teles. Ele é especialista em Direito Empresarial da Araújo e Sandini Advogados Associados. Trouxe um pouco de luz, né, esclareceu um pouco os principais pontos aí de um processo que a gente vem falando, que é a pandemia do coronavírus, né, que provoca o Covid-19, que é a doença provocada pelo vírus e que traz consequências na economia. Como o doutor falou, vários setores foram afetados e já foram consultados por uma série de empresários que estão já sentindo, mas ainda é um sentimento pequeno. A gente acredita que o reflexo vai vir ainda nos próximos meses.
Queria agradecer a audiência de você que ficou conosco até esse momento. Continue conectado aqui na Pix TV, acompanhando a nossa programação. Até mais.